Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal da CJ, o canal que quer aprender junto com você um pouco mais sobre tecnologia. E no vídeo de hoje, galera, missão diploma. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês as matérias do meu primeiro período já concluído na Universidade Estácio, no curso de Sistemas de Informação. Esse vídeo faz parte de um quadro e de uma playlist, a primeira playlist aqui do canal na verdade, que vai se chamar Missão Diploma. Nela eu vou trazer todos os vídeos relacionados à faculdade, todas as matérias que eu faço em cada período e na realidade dessa playlist esse já vai ser o quarto vídeo. O primeiro é os motivos para você fazer uma faculdade, faça uma faculdade. O segundo, por que escolhi Sistemas de Informação. O terceiro, Sistemas de Informação Estácio, vale a pena. E agora o nosso quarto vídeo, que é o vídeo sobre o primeiro período da Universidade Estácio do curso Sistemas de Informação. Então, galera, nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais são as matérias do primeiro período do curso de Sistemas de Informação e vou dar uma pincelada aqui em cada tema dessas matérias que eu fiz no primeiro período. Então, vamos embora pro vídeo. Bom, galera, aqui eu trouxe o material, tá, que eu fiz. Eu optei por fazer esse material de maneira escrita. Então todo o meu primeiro período eu fiz os meus resumos, fiz ali o meu material de estudo de maneira escrita. Não é a forma que eu faço hoje. Hoje eu tô fazendo os meus resumos no computador. Eu acredito que eu tô demorando até menos tempo para fazer meus resumos. Esse período eu não estou fazendo dessa forma escrita, mas eu resolvi fazer da forma escrita para testar e eu acho e recomendo muito. Se você se preocupa em fazer um resumo, em fazer da sua forma, eu recomendo muito que você teste várias formas de realizar ali aquele resumo, aquela síntese ali do que você quer aprender realmente dentro daquele período e procure a melhor forma para você. Nós aprendemos através da repetição, então eu acho fundamental que você assista as videoaulas, que você consiga ali ler o material didático e consiga realizar o resumo para você mesmo entender, e quanto mais você repete esse processo, mais você consegue fixar o conteúdo. Então, galera, o primeiro período do curso de Sistemas de Informação da Estácio, ele conta com 5 matérias: Organização e Arquitetura de Computadores, Paradigmas de Programação em Python, Computação em Nuvem, Estrutura de Dados em C e Gestão em TI. Eu vou mostrar aqui e vou dar uma pincelada em cada tema para você entender um pouco melhor o que você vai aprender a partir dessas matérias do curso de Sistemas de Informação. Eu realmente acredito que se você procura um curso na área da tecnologia, qualquer curso relacionado à área da tecnologia, você vai ter acesso a algumas matérias relacionadas e as que eu citei aqui. Muito provavelmente você vai ter acesso a essas matérias, entendeu? Você pode fazer até algumas outras matérias dependendo do curso que você escolher. No caso de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia de software, algumas matérias elas vão sofrer alguma alteração. Você pode fazer outras matérias. Mas como no meu caso é o curso de Sistemas de Informação e pela repercussão e pelo engajamento que eu tive em vídeos relacionados ao curso de Sistemas de Informação, eu quero devolver para vocês o que vocês realmente querem saber. Então eu vou trazer aqui as matérias do curso de Sistemas de Informação. Eu tô com material aqui, tá, galera? Ó, vocês podem perceber que eu tô com material aqui e vou falar para vocês, dar uma pincelada no que você vai aprender sobre cada matéria. As matérias da Estácio, elas são divididas em temas. Cada matéria tem geralmente numa média de 5 a 6 temas. Algumas tem 4 menos, mas geralmente é mais ou menos isso. 4 a 5 temas cada matéria. E a gente vai começar com Organização e Arquitetura de Computadores. Essa matéria realmente, para quem não tem noção nenhuma de como funciona um computador, eu acho essa matéria fundamental. Nessa matéria você vai entender como que o computador se organiza, quais os componentes relacionados ao computador. Você vai abordar também, a matéria vai abordar também um pouco do histórico de como os computadores foram inventados. Então, se você é uma pessoa curiosa, se você tem vontade de aprender mais sobre isso, você vai gostar muito dessa matéria. No primeiro tema, você vai aprender um pouco sobre base computacional.
Nesse tema você vai entender um pouco sobre a história do computador, você vai entender os componentes do computador, como esses componentes eles são organizados, e ele vai abordar também a questão dos aplicativos, das páginas, enfim. Ele vai abordar mais o aspecto histórico de como o computador surgiu, de como ele foi evoluindo até hoje, os principais componentes dele. Já no segundo tema da matéria Organização e Arquitetura de Computadores, você vai aprender sobre componentes de hardware. Você vai aprender sobre como esses componentes de hardware são organizados e de que forma eles conseguem armazenar e manipular os dados. Então você vai aprender ali sobre memória principal, memória RAM, você vai aprender um pouco também sobre processador, como e qual unidade de medida está relacionada aos dados. Então isso tudo você vai aprender no segundo tema dessa matéria. Já no tema 3, você vai aprender um pouco mais sobre a representação dos dados, como os dados são representados, como que o computador consegue identificar e interpretar esses dados através da linguagem binária, enfim, tudo relacionado a como os dados são representados para o computador. O quarto tema é o tema relacionado à lógica digital. Como que o computador, através da programação, através das linguagens de programação, ele consegue identificar estruturas lógicas que estão relacionadas a circuitos eletrônicos dentro dele, que vão ser responsáveis por estruturas de decisão. Esse é um tema também muito importante e um tema que eu gostei muito de fazer relacionado a essa matéria. Já o quinto tema é o processamento em paralelo. Aqui, galera, essa matéria vai começar a abordar muito a questão de processamento desses dados, como que um processador funciona. Então, nesse tema, você vai conseguir ter acesso a este tipo de conteúdo. E por fim, essa matéria aqui, galera, ela tem 6 temas, tá? No sexto tema, você vai aprender sobre arquitetura RISC e CISC, que é um tipo de arquitetura relacionada a como os processadores eles se organizam. Então também é uma matéria muito importante e uma matéria que vai te esclarecer muito e vai fazer você entender o funcionamento e de que forma o seu computador consegue processar esses dados. Saindo da organização e arquitetura de computadores, como eu falei, essa matéria tem 6 temas. A gente vai entrar na matéria Paradigmas da linguagem de programação Python. Aqui, galera, já é uma introdução a uma linguagem muito importante que a gente tem presente aqui no nosso contexto do curso de Sistemas de Informação e da área de tecnologia, que é a linguagem Python. Nessa matéria, você vai aprender no tema 1 os paradigmas, classificar principalmente os paradigmas de linguagens de programação, o que é muito importante. Quando você vai aprender mais sobre programação, você vai entender um pouco mais sobre o que são os paradigmas de programação e vai entender que essa é a principal estrutura que faz as linguagens de programação se organizarem para conseguir manipular os dados. Então, no primeiro tema, você vai aprender mais sobre os tipos de paradigmas de linguagem de programação, e já no segundo tema, ele já introduz o Python básico. Ele te mostra um pouco de como a linguagem Python ela se organiza, de como você consegue estruturar e armazenar esses dados através da linguagem Python. Ele vai começar a falar um pouco sobre variáveis, enfim, esse é o segundo tema. Já o tema 3 dessa matéria é o Python estruturado. Ele vai mostrar um pouco a descrição de estruturas de decisão e repetição em Python. Ele vai mostrar também as estruturas de decisão relacionadas a condições que você vai colocar ali no seu programa para conseguir fazer a tomada de decisão baseado no seu interesse. Então aqui é o tema 3. O tema 3 é o Python estruturado. E agora nós vamos para o tema 4 da matéria Paradigmas da linguagem de programação Python. No tema 4 a gente vai entender um pouco melhor sobre como o Python se organiza,
com o paradigma de orientação a objetos. Essa matéria também é muito importante. A gente pode perceber também que existem outras linguagens, tá, que conseguem se estruturar baseado no paradigma de orientação a objetos, e aqui no tema 4 você vai entender como que o Python faz isso. E por fim, o tema 5 da linguagem de programação Python é Python e outros paradigmas. A gente vai perceber aqui nessa matéria, galera, que Python é considerado uma linguagem multiparadigma. Isso significa que ela tem suporte para também desenvolver projetos, desenvolver software baseado em outros paradigmas além de orientação a objetos. Então aqui você vai entender como que o Python se organiza para também lidar com outros paradigmas da programação. Indo para a terceira matéria do primeiro período, a gente vai contar com a matéria computação em nuvem. Essa matéria vai fazer você entender um pouco melhor sobre como funciona a computação em nuvem, como que os dados conseguem ser armazenados na forma das nuvens, como que grandes empresas, através da computação em nuvem, conseguiram realmente transformar o ambiente digital através também da internet. Então essa matéria também foi uma matéria que eu gostei muito de fazer. No primeiro tema da matéria de computação em nuvem, você vai entender um pouco melhor sobre os fundamentos da computação em nuvem, abordando um pouco mais do histórico da computação em nuvem e todos os processos que envolvem o início desse tipo de computação e como ele se relaciona com o que nós fazemos hoje, como nós se relacionamos com a tecnologia através da computação em nuvem. O tema 2, ele descreve os mecanismos e arquitetura da computação em nuvem. Então aqui ele vai mostrar um pouco também sobre o aspecto de hardware da computação em nuvem. Quais são as estruturas físicas utilizadas para conseguir realizar este tipo de computação e conseguir armazenar e manipular os dados. No tema 3, ele já começa a te mostrar um pouco de como é trabalhado, como os dados são trabalhados na computação em nuvem. Já no tema 4, ele quer te mostrar a computação em nuvem na prática. Então ele vai mostrar aqui vários serviços fornecidos por grandes empresas de computação em nuvem, como o Google, como a Amazon, e como elas oferecem serviços de computação em nuvem que realmente são muito satisfatórios e atendem às necessidades que hoje a computação precisa dentro do ambiente digital. Já o tema 5, ele aborda o sistema operacional Linux e apresenta também o servidor web Apache. Esse tema 5, ele mostra o sistema operacional Linux, que é um sistema operacional que eu também trabalho, estudo e desenvolvo muito com ele. Ele apresenta um pouco sobre o sistema operacional Linux e o servidor web Apache. Esse servidor web Apache é um servidor open source que, através dele, você consegue desempenhar várias funções e também montar um servidor para rodar na web através do open source, através do código aberto. E o sistema operacional Linux é o sistema que roda esse servidor. Então, este tema também é um tema muito interessante e um tema também que vai te mostrar muita coisa importante e interessante relacionado primeiro ao sistema operacional Linux e depois ao servidor web Apache. Indo para a próxima matéria, estrutura de dados em C. A matéria estrutura de dados em C é uma matéria também do primeiro período do curso de sistemas de informação e é uma matéria também que vai te apresentar uma outra linguagem de programação, a linguagem de programação C. Eu achei essa matéria aqui, por mais que seja uma das matérias mais pesadas, tá, galera? Eu fiz o primeiro período e achei uma das matérias mais pesadas do primeiro período, estrutura de dados em C, mas eu acredito que a linguagem C é uma linguagem muito importante, principalmente para você entender como os dados eles são armazenados e realocados na memória do seu computador. Isso é muito importante. Então, essa matéria ela vai abordar bastante esse aspecto da manipulação dos dados. Então, o primeiro tema, ele vai te mostrar um pouco sobre estrutura de dados heterogêneas. O tema 2, ele vai te mostrar o processo de modularização. O tema 3, ele vai mostrar como que os dados eles são organizados na linguagem C através de listas, pilhas e filas.
O tema 4, ele vai mostrar um pouco do aspecto de ordenação, como que esses dados eles são ordenados, e o tema 5 vai mostrar o aspecto das árvores. Agora a gente vai entrar na próxima matéria, que é a matéria Gestão em TI. Eu acredito que para o primeiro período, a matéria de Gestão em TI é uma matéria um pouco mais avançada. Eu acredito que seria melhor colocar a matéria de Gestão em TI um pouco mais para frente do curso, aonde você já tem que ter uma noção do contexto mais geral da área da tecnologia, para entender como que você consegue implantar um software, como que você consegue dar manutenção num software, os métodos que você pode fazer isso, métodos ágeis. Mas também foi uma matéria muito interessante que eu gostei de fazer, mas acredito que eu poderia fazer ela um pouco mais para frente. Mas foi uma matéria muito interessante, muito importante, e é aquilo que eu falei, a gente tem que se adequar às questões da faculdade, a gente tem que entender essa realidade de ser avaliado, e essa matéria de Gestão em TI, ela vai começar a te dar um pouco de uma noção de um contexto geral de um ambiente de trabalho na questão de software, e é uma matéria muito importante relacionada a isso. O primeiro tema da matéria Gestão em TI é a matéria Governança em TI. O tema Governança em TI, na grande realidade, ele quer mostrar para você como que a tecnologia da informação ela tem que estar alinhada aos objetivos e à cultura da empresa. Dessa forma, a área da tecnologia dentro de uma empresa consegue ser muito mais eficiente e atender às demandas que são geradas dentro do ambiente de uma empresa. Já o tema 2 aborda um pouco da estratégia de serviços na área de TI. Então ele começa a descrever um pouco do gerenciamento desses serviços em TI, aborda alguns aspectos do gerenciamento de serviço, e isso também é muito importante dentro da área. O tema 3 ele já começa a abordar a questão do desenho de serviço. Como esses serviços eles vão ser construídos, eles vão ser desenhados para depois ir para o ambiente de implantação, para eles conseguirem ser implantados. O tema 4 ele se relaciona com a transição de serviço, que é no caso quando esse serviço que já foi desenhado ele vai passar por um processo de transição para conseguir ir para o ambiente de operação. Já o tema 5 é o tema operação de serviço. Como que esses serviços de software eles vão conseguir operar já no ambiente real, já fazendo acontecer literalmente. E também é um tema muito importante. O tema 6 da matéria de Gestão em TI já é o tema que se relaciona com a melhoria continuada do serviço. Muitas das vezes a gente acha que o papel de um programador, um papel de uma pessoa que está relacionada à área da tecnologia dentro de uma empresa, ele só está relacionado com a forma que ele vai criar um mecanismo que a empresa precisa na área da tecnologia e como ele vai implantar isso. Mas muitos dos trabalhos relacionados à área da tecnologia, à área da programação, eles se relacionam em como você vai dar manutenção a esses programas já no ambiente real, já no mundo real, já fazendo acontecer, já tendo clientes, já tendo usuários. Então esse tema ele aborda muito como que você consegue aprimorar esse serviço a cada melhoria que você vai fazer ali já quando esse software, esse programa já está no ambiente de utilização dos usuários. Então galera, eu não sei se eu falei de todos os temas, mas eu acredito que sim, tá? Se eu ver aqui na edição do vídeo que eu perdi ou que eu não falei de algum tema, eu vou colocar a errata aqui na descrição do vídeo quando esse vídeo sair lá no YouTube, mas eu espero que eu tenha realmente mostrado um pouco sobre esses temas, um pouco sobre essas matérias que você vai fazer no primeiro período de sistemas de informação. E como eu falei, eu acredito que em qualquer área da tecnologia que você escolher fazer um curso, pelo menos algumas matérias dessas que eu falei, você vai ter acesso. Então eu acho muito importante você assistir esse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui e espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, é nóis, até o próximo vídeo.